Oi, meu nome é Eduardo, sou aqui do escritório Almeida Guedes e hoje a gente vai continuar a nossa série Realidade versus Ficção Jurídica. Hoje eu vou analisar uma novela da Rede Globo chamada O Outro Lado do Paraíso. Uma das psiquiatras do hospício. A testemunha está à disposição do advogado Dona Fabiana. As audiências, elas são programadas. As testemunhas, elas são arroladas, o que significa que as partes, os advogados, elas têm conhecimento de quem vai comparecer nessa audiência. Então, essa surpresa, quem é essa, isso na verdade não existe. Outra coisa, a testemunha ela não vai ser diretamente questionada pelo advogado. O próprio juiz vai perguntar o que ela foi fazer lá, vai perguntar o nome dela, qual que é a relação dela com os fatos que estão sendo alegados no processo. E existe também uma ordem, né? Primeiro fazer o questionamento é o advogado que levou a testemunha. Então o advogado da parte contrária não vai logo de cara começar a questionar a testemunha. Eu não entendi ainda o que atrasa aqui, doutora. Eu trabalho desde o início da minha carreira no Hospício Santa Justina, hoje transformado em manicômio judiciário. E por qual motivo a senhora comparece a uma audiência cujo objetivo é determinar a quem pertence uma extraordinária fortuna? Eu trabalhei anos nesse hospício, conheci todos os pacientes que por lá passaram. Ela, inclusive. Me lembro perfeitamente da senhora, doutora. Também eu de você, Clara. A senhora conheceu, então... Aqui nessa parte, uma pessoa que é parte do processo com uma testemunha, elas não vão ficar conversando ali entre elas na frente do juiz. E o fato delas terem essa relação que fica demonstrada ali na audiência faz com que a testemunha seja ouvida como informante. Vai demonstrar que ela tem uma certa parcialidade nesse processo. Na qualidade de informante, todas as alegações que essa pessoa trouxer na audiência vai ter um peso menor na decisão do juiz. Ele vai entender a parcialidade dela, a relação dela com as partes. Então isso não existe, a audiência jamais procederia dessa forma. Beatriz de Sá Junqueira. É óbvio que sim, por isso que eu estou aqui. Excelência, eu solicito que esse testemunho seja desconsiderado. O advogado da requerida pretende defender a sanidade de Beatriz de Sá Junqueira ao tempo da doação. Ademais, esse é um processo sobre uma fortuna e eu me pergunto qual é a remuneração média de uma psiquiatra. Eu suspeito que esse testemunho esteja sendo comprado, excelência. Com certeza. Eu não aceito esse tipo de situação. Tá, essas alegações não podem ser assim suscitadas do nada. Como eu disse, a parte é arrolada, então o advogado teria a oportunidade antes de olhar no processo quem é a testemunha que vai comparecer na audiência e ele teria a oportunidade de fazer isso. E na verdade o nome disso que ele está fazendo se chama contraditar a testemunha. E então ele deveria ter feito isso antes de começar a audiência, né? Isso está no nosso Código de Processo Civil, não pode ser feito durante a audiência, principalmente durante o testemunho. E outra coisa aqui também que está errada ele suscitou essa questão sem nenhum embasamento, nenhuma prova, ele só alegou. Também, só para constar, isso é muito grave, a gente nunca vai ver um advogado fazendo isso numa audiência na vida real, então o advogado que fizer isso está sendo totalmente fora da casinha, está sendo totalmente antiético. Eu protesto, excelência, minha testemunha está sendo agredida. Protesto. Protesto, não existe isso, gente, é um protesto. Excelência, o senhor permitirá que ela continue com seu depoimento? Excelência, esse testemunho não pode ter repercussão sobre o caso, ele é absolutamente intempestivo. Exato. Intempestividade é uma questão de prazo, é uma questão de tempo. É totalmente intempestivo. Não é isso que ele quer dizer. Não tem nada a ver isso aqui. Intempestivo. Exatamente. Nós vamos fazer o quê? Vamos cavar túmulos? Vamos dar um diagnóstico da minha avó querida, que já não está mais entre a gente faz tanto tempo? Não, ninguém vai escavar túmulo nenhum aqui, não. Mas você não esqueça que esse túmulo Uau. quem fez foi você. Não, também isso não vai acontecer. As partes não vão ficar ali brigando uma com a outra na frente do juiz. Geralmente o juiz já bota a ordem no começo de tudo ali. Não, jamais iria pra frente essa briga. Senhoras,
Se acalme. Ele fez isso depois. O senhor irá permitir que minha testemunha continue com seu depoimento? A testemunha será ouvida e seu depoimento será analisado conjuntamente com as demais provas. Como eu disse, ela teria que ser ouvida como informante e o juiz deveria deixar isso claro na audiência. Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Com a palavra, o advogado de Clara Tavares. Doutora Hermínia, poderia nos informar como conhecia Dona Beatriz? Não só a conheci, como pude avaliar seu caso. Em que consistiam essas avaliações? Periodicamente, nós, os psiquiatras encarregados dos pacientes, fazíamos uma avaliação do estado mental de cada pessoa internada. E a que conclusão chegou, doutor? Dona Beatriz sempre esteve mentalmente sã. E o juiz se atravessou, isso também não existe, né? Quando o advogado está fazendo as perguntas, ele termina a lista de questionamento dele, o juiz não vai se intrometer e misturar questões ali no meio. A senhora poderia entregar cópias dos laudos mencionados? Obrigado, Não Excelência. são só meus laudos. Doutora, a senhora poderia nos afirmar se outros psiquiatras chegaram à mesma conclusão que a senhora com relação à minha tia-avó? Só para esclarecer nessa parte, seria bem mais interessante se fosse realizada uma prova pericial. A prova testemunhal, claro, ela tem relevância para o processo, mas a prova pericial seria analisada por um médico, um psicólogo nesse caso, imparcial, então ele não teria conhecimento das partes do processo, não tomaria um lado, ele iria se ater à análise dos documentos juntados no processo e entregaria uma conclusão mais exata para o juiz, traz mais segurança ao processo. Então, como eu já disse, primeiro ela teria sido ouvida como uma informante por causa da parcialidade dela e em segundo lugar, essas alegações que ela traz teria que ser feita por um perito, não por uma testemunha. O advogado não pode trazer provas dessa forma no processo. Existe um momento processual adequado, a parte autora traz as provas na petição inicial, a parte ré traz as provas na contestação e as partes poderão trazer alguma prova, eventualmente, caso essas provas sejam novas ou caso a parte ré traga novas informações no processo, informações essas que a parte autora não tinha levantado, daí a parte autora pode se manifestar sobre esses documentos com a juntada de outras provas. Não acontece dessa forma. Doutora, alguém mantinha minha tia-avó no hospício? O advogado jamais vai fazer perguntas dessa forma, independente de você ser a tia-avó dele ou não, ele tem que se referir formalmente à parte do processo. A própria neta dela, como se descobriu posteriormente. Isso é mentira! Eu amava a minha avó. O que essa mulher tá dizendo? Excelência, graças à doutora Hermínia, eu pude obter os comprovantes dos depósitos feitos por Fabiana de Sá Junqueira em nome do antigo diretor da instituição. Mais uma vez ele traz provas que ele deveria ter trazido na petição inicial e mais uma vez a outra parte grita e faz um escândalo. Minha tia-avó Beatriz estava em plena posse de suas faculdades mentais quando doou as telas a Clara. As provas estão todas aí. E tem mais, Fabiana. Eu vou te processar. Eu vou te denunciar. E eu vou te botar na cadeia. Ela já não foi processada, gente? O que tá acontecendo? Minha avó, tanto tempo em cárcere privado, em conluio com aquele diretor, que hoje em dia... Tá, isso nunca vai acontecer. O próprio advogado falando que vai processar e que vai colocar ela na cadeia. Tá, isso nunca vai acontecer. Tá na cadeia por crimes semelhantes. O escândalo foi tão grande que hoje o hospício virou uma bagunça, né? Porque daí a testemunha começou a falar no meio, o advogado começou a gritar, a outra escandalosa sumiu. Minha decisão. Atesto que Beatriz de Sá Junqueira estava mentalmente sã quando doou as telas a Clara Tavares. Declaro o direito de Clara Tavares a toda a sua fortuna. Seus bens estão desbloqueados. Isso é um absurdo! Não acontece assim. Existem audiências de instrução e julgamento, mas nesse caso seria óbvio que, principalmente pela parte ter trazido as provas, mesmo que fora
do momento processual, deveria ocorrer uma dilação probatória, né? A outra parte tem direito de se manifestar sobre esses novos documentos juntados, teriam mais atos processuais para ocorrer esse processo, o juiz não pode simplesmente dar a sentença ali naquele momento. E as sentenças geralmente são escritas, então o juiz tem que fundamentar a decisão dele, ele não pode simplesmente falar eu julgo procedente, eu julgo improcedente essa ação, ele tem que falar por quê. A senhora agradeça por não sair presa daqui para responder sobre a internação de sua própria avó para apoderar-se de sua fortuna. Mas ainda será julgada. Uau! Enquanto, se me permite uma observação... Não tem nada a ver isso aqui, tá? O juiz não pode, primeiro que ele não pode falar assim com a parte, né? E ele não pode falar que ela vai presa dessa forma, que ela tem sorte. Alguém tem que pedir pra ela ser presa, não pode simplesmente ir presa. Assim, pra uma pessoa ir presa tem que ter denúncia, tem que o Ministério Público tem que oferecer a denúncia, né, se for o caso. E nunca vi isso. A senhora me enoja. Uau! Uau, de novo. O juiz, ele tem que ser, são um dos princípios processuais mais importantes. A imparcialidade do juiz. O juiz deve ser imparcial, o juiz deve ser neutro. Ele não deve manifestar se ele tem nojo, se ele gosta, não gosta de alguém. Na verdade, se o juiz eventualmente falasse isso na realidade, o processo inteiro poderia ser anulado. É uma causa de anular tudo que ele participou, nada disso teria validade. E a parte, inclusive, num prazo de 2 anos a contar do trânsito em julgado dessa ação, poderia entrar com uma ação rescisória. Então, é um absurdo isso aqui, gente. Não existe. Se um dia vocês vivenciarem isso, saibam que o processo, ele é nulo. Está encerrada a audiência. O juiz simplesmente não encerra a audiência. Ele pergunta para as partes se ficou alguma dúvida, se alguma coisa que eles querem alegar. Não é assim. E também não dá para ir comemorando não, porque depois da sentença as partes podem recorrer, o tribunal pode dar outra sentença totalmente diferente. Não é assim que acontece não está tudo definitivamente decidido. Acabou a audiência, tchau, ninguém fica ali dentro se olhando, né? O juiz já manda todo mundo embora porque ele quer que o próximo entre pra ele acabar logo. É isso, essa foi a nossa análise da novela O Outro Lado do Paraíso. Curtam, comentem, compartilhem e ativem o sininho para receber todas as nossas notificações.